Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecendo o convite da Bispa Solange e do Bispo Rai para mais uma vez estar falando aqui na Casa do Senhor. Uma das palestras que eu mais dou em quase todos os países da América Latina é sobre qualidade de vida, sobre a evolução da nossa vida nos últimos poucos anos, 3,5 milhões de anos de evolução. Então nós vamos falar um pouco sobre a evolução desde o homem de Neandertal, o homem erectus, o homem sapiens, e a evolução fantástica que nós estamos tendo nas últimas 4 gerações. Nós mantivemos a nossa idade média de vida em mais de 3.499.000 anos. E depois da era cristã, depois de Cristo, tivemos uma evolução fenomenal em qualidade e quantidade de vida. Nós, óbvio que para falar de tantas mudanças, de tantas melhorias e o que esperamos para os próximos anos, não são séculos, são anos, porque essa evolução tende a chegar no patamar de estagnação pelo limite da sobrevida do corpo humano. E hoje não falamos mais em penso que, acho que, são realmente estudos extremamente sérios, prêmios Nobel de Medicina, e que infelizmente demoram algumas décadas para chegar a nós, ao público final. Podemos começar? Até ontem ainda estava afônico e graças a Deus hoje voltou razoavelmente bem a voz. Vamos... Bom, só um pequeno... Às vezes me perguntam sobre alguma coisa de formação. A formação é tão efêmera, né? Eu fiz dermatologia, cirurgia plástica, cirurgia geral, nutrologia e a parte estética para poder tentar me preparar, para poder acompanhar todos esses grandes avanços que a medicina está tendo. Próximo. Aqui nós temos a evolução da era paleolítica, que consta de 2,5 milhões de anos, até a maior parte dos estudos chegam a 3,5 milhões de anos de evolução do ser humano, e você vê que desde essa época a média de vida era 30 anos. Eu vejo muita gente falando assim, mas você disse que evoluiu tanto, nós vamos ver depois de 1940, mas o meu avô morreu velhinho. Ele morreu velhinho, mas não idoso em idade. Ele era um velhinho de 40 anos, um velhinho de 50 anos. A evolução foi indo, chegamos ao Paleolítico Superior, que é 1,5 milhão de anos depois, com 2 anos de evolução. Depois de 2 milhões de anos, nós aumentamos nossa vida média em 2 anos. Isso é pouco, mas 2 milhões de anos depois, na era romana, voltou para trás, 31. Guerra, praga e ausência de medicina preventiva. Então passamos aí 2.599.990 anos sem evoluir um único ano na nossa idade média. Nessa hora nós temos que separar a idade média da população com a idade limite da população. Há 2 milhões de anos atrás nós já tínhamos alguns seres humanos que chegavam aos 90 anos. Só que a média era 30 anos. Aí vamos ver hoje como é que vai. Próximo. A expectativa de vida no Brasil, em 1940, era 48 anos para mulheres. Para homens, 42. Essa diferença de homem para mulher... Um pouquinho, se você voltar na idade romana, era guerra. Aqui é principalmente cuidado. A mulher se cuida muito mais que o homem, por isso essa média, em torno de 6 a 7 anos, permanece de 1000 anos para cá. A tendência está sendo diminuir um pouquinho. O homem a cada 5, 6 anos ganha alguns meses para tentar se aproximar da média de vida da mulher. Então você vê que de 1940 a 2015, nós estamos falando
em 75 anos só. Nós praticamente dobramos a nossa expectativa de vida. Mas você vê que o patamar começa a diminuir, conforme você vai aumentando, ela está começando a achatar. Então a gente deve entrar numa plataforma onde alguns países, como o Japão, como a Suíça, já entraram. A idade média lá já está estabilizando, já está estagnando. Próximo. Então, no Japão, hoje, a idade média é 87 anos, de média. Altíssima. Você vê que para a idade média nós estamos contando o natimorto, os acidentados, as pessoas que tiveram morte violenta, e mesmo assim estamos em torno de 87, 86 em Singapura, 85 na Espanha. Para homens na Suíça já estamos com 81. Você vê aqui já está dando atualmente 6 anos só de diferença. A média estava mais de 7. Então devemos chegar perto, homens e mulheres, com o homem agora se cuidando. Próximo. Então, a expectativa de vida do ser humano aumentou mais durante o último século do que nos últimos 200 mil anos, e vimos lá na era paleolítica que a gente pode dizer agora que mais do que nos últimos 2 milhões e 500 mil anos. Só para adiantar alguma coisa em termos de qualidade de vida, porque nós vamos falar muito sobre isso ainda. O que isso muda? Aumentou a nossa expectativa de vida. E quanto mudou a nossa genética? Nada. Se em 3 milhões e meio de anos não mudou a genética, não é em 1000 anos que mudou alguma coisa. Então nós temos a mesma genética hoje do que há 100 mil anos atrás, que se vivia 30 anos. E como nós vamos ver, mas é para adiantar, para começar a raciocinar, o nosso organismo não está preparado para viver 80, 90, 100 anos. Então a gente vive muito bem até onde a genética está desenvolvida, até os 30, e depois começa a cair. Principalmente a parte hormonal. Por quê? Porque nós somos um animal como os outros, nós somos o único que pensa. Mas qual que era a função do animal na Terra? Crescer, multiplicar, morrer. É assim com o cavalo, com a tartaruga. Mas a tartaruga vive 250 anos, mas já vivia 250 anos há 2 milhões de anos atrás. O homem não. Então a nossa parte hormonal começa a cair. Então hormonalmente você não está preparado para viver 70, 80 anos. Por isso que nós vamos falar hoje sobre a modulação hormonal, que até poucos tempos atrás, a bioidêntica, natural, era tida como vilã. Hormônio dá câncer. Não, hormônio da vida. O que dá câncer é hormônio ruim. Vocês estavam vindo para cá, tiveram sede, pararam no Rio Tietê, tomaram 1 litro de água do Rio Tietê. Tiveram diarreia, tiveram meningite, tiveram pneumonia. Aí o que sua família vai falar? Está vendo? Água mata. Água do Rio Tietê. Água mineral da vida. Água ruim mata. Não tem nada a ver hormônio sintético de cavalo, de boi. As mulheres que faziam, estão começando a parar, reposição hormonal, é com hormônio de urina de égua prenha modificado, que se chama estrógenos conjugados. Se alguém aqui tiver alguma égua na família, pode fazer que vai bem. Se não tiver, não. Então, reposição hormonal em mulher, nunca. E qual hormônio se usava para homem? De cavalo, para poder casar com alguém que vai tomar de égua. Fica ótimo. Então, vamos acompanhar. Então, o próximo, Nath. Então, em um ano, o aumento de agora cada vez aumentando menos a expectativa de vida. Trazemos aqui todos os estudos randomizados, duplo cego, que não deixam margem de dúvida nenhuma, para não ficar aquela, acho que a gente vai viver. Nós não temos direito hoje de achar nada mais em medicina. Estávamos comentando agora na hora do almoço, que para isso, infelizmente, a gente paga um preço alto. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, a terceira causa de mortalidade da população é iatrogenia, erro médico. A primeira, cardiovascular; a segunda, câncer; a terceira, erro médico.
Eu estava comentando agora no almoço que o meu filho fez um estudo esses dias, que eu sempre falava intuitivamente. Eu acho que se nos Estados Unidos é isso, nós não temos dados no Brasil, deve ser o segundo. Errei, saiu agora o censo. Primeira causa mortes no Brasil, erro médico, 760 mil mortes ano. Então, infelizmente, temos que ter todo o cuidado de separar realmente o que é ciência comprovado e o que não é. Mas isso é em qualquer área, né? Então, pagamos um preço para isso. Próximo. Essa ciência, felizmente, foi comprovada agora. Todos nós aqui da área da saúde ou não, né? Sabíamos que alguns anos atrás foi a descoberta dos cromossomos, que nós temos a parte genética e que isso é muito importante. Aí alguém um pouquinho mais genial ainda descobriu uma coisa que chama telômero. Esse telômero é a pontinha do cromossomo que vai dar o tempo de vida das nossas células. Isso mudou a medicina, está mudando, infelizmente ainda não está na maior parte das terapias de médico do mundo todo, mas está sendo muito grande a evolução. E nós sabemos que cada célula do nosso organismo, o telômero, cada vez que a célula se multiplica, o telômero diminui, ele perde um pedacinho. E que nós temos direito de reprodução celular de 50 a 75 multiplicações, depois ele morre. Bom, se isso é ciência e comprovado, nós sabemos que cada célula tem um tempo de vida determinado. Você não é obrigado a ter um órgão na mesma idade do outro. Você toma seu litro de pinga por dia e o teu fígado tem um tilt por dia, e você está tendo uma morte celular do fígado cada 3, 4 meses. Então você pode ter 40 anos, mas ter um fígado de 90 porque o telômero já acabou. E pode ter um pulmão de 20, porque você corre todo dia. Então o que determina a sua sobrevida é o telômero do teu órgão que está ficando mais velho. Então isso muda totalmente tudo o que pensávamos em termos de medicina. Próximo. Essa multiplicação é o limite de Hayflick. Agora, olha como quando não tem interesse econômico financeiro, infelizmente, demora para chegar para a população. Isso foi publicado em 1965 e ninguém leva em conta isso ainda em nenhum tratamento. Quando, felizmente, 3 pessoas que se dedicaram aos estudos, agora em 2009, ganharam o Nobel da Medicina da telomerase, que entra para tentar manter o telômero. Olha quanto tempo custou isso. 60 anos quase. Próximo. Então temos também o Nerman Herman, que foi o primeiro que falou sobre os antirradicais livres. Das poucas pessoas que conhecem antirradical livre, que ouviu falar, são as mulheres que gostam de passar creme que tem antirradical livre. O importante era estar dentro dos nossos suplementos do dia a dia, para aumentar a nossa sobrevida. Mas poucos médicos acreditam que antirradicais livres funcionam. Não só funciona, como é determinante para evitar uma coisa que chama inflamação celular, que é a causa da diminuição do telômero, que é a causa da nossa morte. Então, isso nós estamos falando em 1972 e ainda não temos bons suplementos com antirradicais livres, a não ser formulados pelos médicos de vanguarda que estão na frente e realmente se dedicam a isso. Próximo. Então, esses 3 gênios que ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2009, comprovando como o cromossomo é protegido pelos telômeros, pela telomerase, e como pode aumentar a tua sobrevida, melhorando a tua qualidade de vida. É aí que nós vamos agir, é aí que nós estamos agindo hoje, para melhorar a qualidade de vida de cada célula, protegendo a telomerase. Então, ela, depois vamos mostrar, já que ela publicou um livro, inclusive em português no Brasil, já esse ano, que foi, a coisa está sendo muito rápida agora, né? Agora, quando é que vai chegar no público final? Quando que algum laboratório vai querer lançar alguma coisa que usa produto natural que não dá patente. Por exemplo, você não pode patentear água, porque é natural.
Você não pode patentear cebola. Você não pode patentear hormônio bioidêntico. Então nunca vão lançar um hormônio bioidêntico para vender comercialmente que não dá lucro. Vai ter que ser sempre o pessoal de vanguarda realmente. O próximo. Então aqui nós temos na pontinha de cada cromossomo o telômero, que ela compara com o protetor do cadarço do sapato, né? A pontinha que protege para ele não desfiar. E ela lançou agora, esse ano, O Segredo Está nos Telômeros. Primeira mão, no mundo todo, está começando a sair. Já tem online, né? Já. Então, um livro realmente que vale a pena. A linguagem é boa, né? Uma linguagem compreensível, muito boa. Próximo. Então, isso é das coisas mais importantes que aconteceram até hoje em toda a evolução da medicina. Então, essa conexão com a interatividade dos nossos hábitos, como é que nós vamos melhorar o nosso telômero? Diminuindo uma coisa que já é ação inflamatória. Não é inflamação dor que nós entendemos, é inflamação celular, que é envelhecimento celular. E como a gente melhora isso? Principalmente alimentação adequada, exercício físico, saúde mental, relação social. O estresse, por exemplo, é uma das coisas que mais encurta telômero. E a gente sempre ouviu falar que o estresse envelhece, que o estresse mata. Mas por quê? Não é a parte psicológica. O estresse elimina na nossa circulação o hormônio cortisol e adrenalina. E uma coisa que a gente usa em suprarrenal, que chama mecanismo de fight or flight, a fuga ou enfrentamento. O animal fica estressado ou para atacar outro animal, ou para fugir do outro animal. Os dois, estresse igual. Um para tentar comer, outro para tentar não ser comido. E isso ele cataboliza colágeno e proteínas para virar energia. Então, o estresse é envelhecedor, catabolizante. Nós costumamos falar que o estresse emburrece. Pode ver que em situação de estresse você não consegue raciocinar. Você fala, mas como é que a pessoa naquela hora não fez isso? Ela não conseguiu raciocinar, senão seria mais fácil. Então, uma das coisas que nós mais temos que fazer é tentar diminuir o efeito deletério do estresse. Um pouco mudando o nosso ritmo de vida, um pouco usando suplementos naturais que diminuem a ação do cortisol, que temos hoje vários. A ashwagandha, que é o ginseng indiano, a rodiola óssea, né? E alguns suplementos como o DHA, que por incrível que pareça é um suplemento natural, e no Brasil, pasmem, é proibido. Ora, por que é proibido? Ele tem alguns efeitos muito graves. É barato, é natural e ninguém ganha dinheiro com ele. Acabou, é proibido. Até poucos meses atrás, um hormônio que se chama melatonina, que em qualquer país decente você compra no Walmart, porque todo mundo toma para melhorar a qualidade do sono, e ele é simplesmente um dos melhores antirradicais livres, anti-envelhecedor que existe. Proibido no Brasil. Quais as causas? Barato, natural, não dá patente. Depois que comprovaram, na PUC, Rio Grande do Sul, e numa universidade em Rio Preto, aqui pertinho, que ele diminui a recidiva de câncer de mama e diminui o índice de câncer, liberaram no Brasil, mas liberaram só a manipulação, comercialmente não deu para entender isso também. Então, o DHA com cortisol é assim, o que vamos fazer, né? Quem sabe, como nós já esperamos 2 milhões de anos, né? No Brasil talvez mais 1 milhão no máximo, tem uma mudança alguma. Próximo. Então, aqui nós temos vários estudos comprovando isso que estamos dizendo. Não é mais estudos feitos com 20 pessoas, com 50 pessoas. Como um estudo que foi feito em 1960, que eles falavam que testosterona dava câncer de próstata. O estudo foi feito em cima de 8 cachorros. Um morreu, um escapou, não voltou. Terminaram o estudo com 3 cachorros. Confirma na internet que vai ver que é exatamente isso. Hoje os estudos são feitos com 100 mil pessoas. Um duplo cego, randomizado, comprovado, não tem margens mais. Aproveitando o ensejo da testosterona, que nós vamos falar dela, a testosterona foi mais ou menos como o ovo. Dava colesterol, achismo.
Não dá colesterol, evidência clínica. E agora, comprovação clínica, protege contra o colesterol. Testosterona, nós vamos mostrar alguns trabalhos aqui. Achava que dava câncer de próstata. Evidência clínica depois, não dava mais câncer de próstata. E hoje, melhor evolução de câncer de próstata. Quantos usam isso no Brasil hoje? Conheço poucos. Se entrar na Sociedade Americana de Urologia, os urologistas americanos já estão usando testosterona para melhorar a qualidade de vida. Não é só de homem, não. Da mulher também. Porque não existe hormônio masculino e feminino. Tem hormônios que o homem tem mais, hormônios que a mulher tem mais. Nós temos estrógeno, elas têm testosterona. E nos tratamentos anti-envelhecimento, a mulher responde melhor a testosterona que o homem. Azar nosso, elas aproveitam mais. Mas nós podemos também aproveitar muito. Próximo. Então, temos aqui inúmeros estudos, medindo o comprimento do telômero, em gêmeos, mostrando que o gêmeo que tem o comprimento do telômero maior vive mais, o número de doenças que tem é menor, a probabilidade de morrer é menor. Então, não temos mais dúvida nenhuma sobre todos esses trabalhos publicados hoje. Próximo. Aqui um estudo interessante, mostrando que o encurtamento do telômero gera inflamação. A inflamação encurta o telômero, eles aumentam o envelhecimento das células e isso leva a um tecido doente. Então, a inflamação, quando a gente começar a entender que inflamação é você comer porcaria, você usar tabaco, você usar álcool em alta concentração, tudo que você agride o teu organismo, o organismo tem que responder fazendo uma coisa que se chama reação inflamatória. Olha, interessante. A reação inflamatória, por que ela tem no organismo? Porque ela é vital à sobrevivência. Se você corta, faz um corte grande, uma cirurgia, para cicatrizar, o organismo gera uma reação inflamatória, aumenta a produção de colágeno e cicatriza. Isso é reação inflamatória aguda. Você tem uma pneumonia, o que ajuda fora o antibiótico? Reação inflamatória para matar a bactéria. Então, a reação inflamatória aguda salva a tua vida. A crônica mata. Ela destrói o telômero. Ela faz que a célula faça uma morte programada. Nós vamos falar disso já um minutinho. Próximo. Então, uma coisa interessante, que os genes carregam o revólver. O meio ambiente puxa o gatilho. Não é porque você tem a genética para câncer de mama que você tem que ter câncer de mama. O teu meio vai fazer desenvolver ou não. Usar contraceptivo via oral, que é um dos maiores venenos que existe ainda produzido no mundo. Então, a pílula anticoncepcional é feita de urina de égua prenha. Por que a mulher não ovula quando toma a pílula? Porque a pílula simula a menopausa. Então, você pega a tua filha com 15 aninhos, no auge do esplendor hormonal, e deixa ela menopausada, tomando pílula. Ela se comportando como uma senhorinha de 90 anos. Por isso que você vê algumas jovens, quando tem acne, que é porque todos os hormônios dela são extraordinários, ela toma uma pílula para melhorar a acne. Lógico, ela fica menopausada, hormonalmente uma senhora de 90 anos. A senhora de 90 anos não tem acne. E ela ainda fica contente. Olha, eu tomo pílula e melhora a minha pele. Sim, você piora todo o resto do organismo, mas a acne melhora. Isso é mais ou menos, me lembra, fazendo uma referência à pílula, nós vamos falar, às vezes não dá tempo de falar que é muita coisa. Então, quando eu falo que hoje o problema maior é o açúcar, porque ele acidifica, que ele dá pH baixo. E o problema maior não são as gorduras, são as gorduras ao contrário agora, a insaturada, que é a sintética. E colocaram na cabeça de todo mundo que uma gordura insaturada é boa. E que tem um óleo que vocês compram, clarinho, bonito, fininho, leve, que chama canola, que não dá colesterol. Realmente, é um óleo que não dá colesterol. A hora que a gente vê que hoje o colesterol não é tão criticado mais, nós vamos mostrar um gráficozinho, que é o colesterol que vira testosterona, ele que vira cortisol. Então, canola, todo mundo acha que é uma planta, que tem aquela planta que parece uma margaridazinha. Aquela planta se chama cousa. A cousa é da flora normal do Canadá.
E é uma planta que, dentre outras coisas que se faz com ela, que é o óleo industrial, se faz também um tal de gás mostarda, tão cancerígeno que é proibido inclusive em guerra. Então a couza é feita óleo com alto índice de acidez cancerígeno. Bom, o que a gente faz com essa porcaria dessa planta? Modifica ela para ela ter menos acidez cancerígena, caramba. Então essa couza passou a se chamar canola, Canadian CAN Oil Low Acid, planta canadense com baixa acidez cancerígena, porém cancerígena. Então canola não dá colesterol, só dá câncer, mas colesterol não dá. E o que a gente faz? Usa canola, porque a indústria nos diz que ele não dá colesterol. Essa indução faz que, no Brasil, eu acredito que não tem uma única casa que já não usou óleo de canola. E ainda mais que o aspecto dele é fininho, né? Bonito, transparente, leve. Mais uma. Então, na prevenção do envelhecimento, o que nós temos que fazer, afinal, se a gente quer ter uma qualidade de vida decente? Hoje se sabe que você tem que agir. Atividade física. Ninguém aqui está se propondo a ser atleta. Se você quer fazer sua caminhada 15 minutos por dia, quer jogar bola 20 minutos, 3 vezes por semana, mas precisa se movimentar, que a movimentação estimula a produção de testosterona, estimula a produção de serotonina, aumenta a imunidade celular, ativa o movimento do intestino. Aqui no intestino, todo mundo hoje tem que cuidar do seu intestino. Quem gosta de medicina chinesa, o chinês diz que o intestino é o nosso segundo cérebro. É o segundo órgão de maior terminação nervosa. Muito mais importante que isso, ele tem uns bichinhos, né, que são vital à nossa vida. Essas bactérias, essa flora intestinal do intestino, é tão importante que nós temos só 10 vezes mais bactéria no intestino do que células no organismo. E essas bactérias são responsáveis por, pasmem, 2/3 da nossa imunidade. E na nossa imunidade está a capacidade de prevenção de câncer, de doença degenerativa, de doença autoimune, de infecção. Se você não cuidar do seu intestino, 2/3 do que você consegue proteger, já foi. Então ali, alimentação, tem milagre? Não. Alimentação, você comer tudo que seja o menos industrializado possível. Acredito aqui, boa parte de vocês já ouviu falar sobre a dieta paleolítica. Como a gente estava falando agora, que a idade paleolítica tem 2,5 milhões de anos de evolução, você não precisa ler nenhum livro para saber qual a alimentação paleolítica. Você pensa assim, há 1 milhão de anos atrás, tinha feijão? Tinha, né? Já tinha agricultura, não feita pelas mulheres, mas no meio da terra. Tinha leite? Tinha. Tinha arroz? Tinha carne? Tinha pão? Não. Até porque depois foi modificado o trigo para ter mais glúten, né? Tinha guaraná, Coca-Cola? Fazia suco de laranja? Não, comia laranja. Porque o suco de laranja tira a fibra que protege e só deixa a frutose, que é hepatotóxica e ácida. Então, ninguém está dizendo que você não pode fazer nada. Estou num lugar que só tem coxinha e Coca-Cola. Come coxinha, toma Coca-Cola. Mas você não vai todo dia comer coxinha e Coca-Cola, almoço e jantar. Qual que é a sua comida? Coxinha. E jantar, coxinha. E café da manhã, coxinha. Não, come a coxinha uma vez por mês, toma Coca-Cola uma vez por mês. E o que é para tomar todo dia? Água. E água não é tudo igual. Não a água do Rio Tietê. De preferência, uma água alcalina, com pH acima de 6,3. E com o tempinho a gente vai aprender que a gente olha atrás do vidrinho e tem. Arthur, eu não tenho onde comprar água alcalina e não tenho dinheiro para comprar água alcalina, tá? Então você compra uma coisa caríssima que chama bicarbonato, custa R$1 um pacote desse tamanho assim. Uma colherzinha de café num copo de água e toma 2 vezes por dia. Quanto vai custar no final do mês? R$1. Dá para comprar? Água alcalina. Vocês vão ler, aproveitar isso depois, dar uma lidinha sobre a água alcalina, o que ela faz com o nosso organismo. Barato. Então, alimentação. Suplementação. Por que a gente fala que tem que suplementar hoje? Por um motivo só. Porque o homem não cuida da terra.
Você está comendo um feijão hoje que pode não ter ácido fólico, porque ninguém coloca ferro de volta para a terra. Quem aqui trabalha com terra, trabalha com agricultura, sabe que a gente coloca o quê? NPK, porque aumenta a produção. O que a gente faz de micro-reposição? Nada. Então, a gente está comendo um feijão sem ácido fólico, a gente está comendo uma castanha sem selênio, está comendo um salmão sem ômega 3. Então, tem que suplementar. Se o ômega 3 é uma gordura essencial que o organismo não produz, nós precisamos suplementar. Então, o suplemento que a maior parte dos colegas dizem que são desnecessários, são altamente desnecessários, assim como as vitaminas. Quem aqui toma sol todo dia? No meio de 500, 4, 5, 6. 6 em 500. Esses 6 não precisam tomar vitamina D3. Os outros 494, sim. Porque se sabe hoje que a vitamina D3 é vital para a imunidade. A maior parte dos estudiosos hoje diz que se todo mundo tomasse 10 mil unidades de D3 por dia, a gente diminuiria mais que 35% dos cânceres. 35%. Nada disso sou eu. São os estudos feitos com muita gente. Então hoje a D3, todo mundo devia tomar. A mesma coisa o ômega 3, né, que a gente não come. Então, melhorar a atividade física, alimentação, equilíbrio hormonal, a suplementação. Aí a gente fala assim, mas eu não preciso, eu como bem. Mas come o quê? Né? Para eu não precisar, por exemplo, de um indol 3-carbinol que está na brócoli, protege contra câncer de pulmão, aumenta a imunidade, eu precisaria comer umas 200 gramas de brócoli por dia, o problema é isso, todo dia. Não dá. Você não vai conseguir fazer, porque aí vem outras coisas que você precisa. Então, cada substância que você precisa comer teria que ser aquela quantidade todo dia, e que no suplemento vem fácil. Também não é tomar tudo que tem na frente, é o que realmente o organismo precisa. Suplementação. Uma vez, numa palestra para médicos, me falaram assim, não, mas aquela história de sempre, eu não preciso de vitamina, eu não preciso de vitamina. Por que você não precisa de vitamina? Não preciso de vitamina porque o organismo elimina pela urina. Interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, por favor, a partir de amanhã você não toma mais água. Mas não tem comparação. Mas por quê? A água só elimina o excesso. E a vitamina você faz o quê? Elimina o excesso também. O que salva a tua vida fica. O ganhador do Prêmio Nobel da Medicina de vitaminoterapia, ele define em uma frase o que nós que não somos gênios, ia demorar um livro para explicar. Perguntaram para ele, defina vitaminas. Vitaminas é um conjunto de substâncias que o seu organismo não produz e se faltar você fica doente. Ponto. Então uma definição simples, básica. Faltou a vitamina D3, vai cair tua imunidade. A vitamina D3, para ter uma ideia, acabei de falar a definição de quem ganhou o Prêmio Nobel. Conjunto de substâncias que o organismo não produz. O organismo produz vitamina D3. Sabe qual a matéria-prima para produzir vitamina D3? Colesterol. O ultravioleta transforma o colesterol da pele em colicalciferol vitamina D3. Por isso, se você for tomar sol para gerar vitamina D3, você tem que ficar pelo menos 1 hora sem tomar banho, porque a transformação é química, você neutraliza, né? Ácido mais base, sal mais água. Colocou sabão, acabou. Então, a vitamina D3, na realidade, ela não é vitamina. Ela é um hormônio, com mais de 150 funções diferentes. Mas como começaram a chamar de vitamina, é igual Gillette. Você nunca vai chamar a sua de lâmina de barbear. É uma Gillette. É Gillette da Bic, é Gillette da... Só não é Gillette, né? A fábrica mesmo da Gillette, ela não é mais, mas continua sendo Gillette. Então a interação do equilíbrio hormonal, começou a cair minha insulina, começou a cair meu hormônio T3, começou a cair meu hormônio tiroidiano, o que você faz? Repõe o hormônio tiroidiano. Começou a cair a insulina, na verdade é o inverso, você fica com resistência insulínica, né? Mas mais ou menos para entender, usa insulina no diabético. Começou a cair testosterona, usa testosterona, nós vamos ver as funções dele. Mas ele dá câncer. Manga com leite mata, gema de ovo dá colesterol e a Terra é quadrada. Quer pensar igual 500 anos atrás, tudo bem. A Terra não é mais quadrada, a gema de ovo não mata mais e a manga com leite também não mata.
Próximo. Então nós temos uma Rita Efros, que é uma imunologista das mais conhecidas do mundo, dizendo que expor as células do sistema imunológico ao estresse diminui os níveis de telomerase, ou seja, mata. Mais devagar ou mais lento, mas mata. Uma coisa interessante, que olha, se tem algumas coisas ruins para nós, olha que coisa extraordinária. Há pouco tempo atrás, 15 anos nesse milhão é nada. Como é que você podia intuir se você ia viver muito ou não? Meu avô viveu até os 90, meu pai viveu até os 90, a chance de eu viver até os 90 é muito grande, muito mesmo, 70%. Agora imagina, meu pai viveu até os 40, meu avô morreu até os 30, eu vou morrer amanhã. Olha a sorte que nós temos nesse pessoal que se dedica pesquisando. Próximo. Hoje, o estilo de vida representa 70%, a genética 10%. Então não é porque tua família inteira morreu de câncer de próstata que você vai ter câncer de próstata. Nós vamos mudar o nosso estilo de vida, vamos tomar a nossa suplementação, vamos fazer a nossa prevenção. O câncer de mama está chegando num ponto agora que é extremamente frequente, que olha, sabe qual é a probabilidade de cura do câncer com detecção precoce? 95%. E se a pessoa tiver uma genética muito violenta, tira a mama antes. Mas qual o problema? Ela já teve os filhos que tinha que ter, já fez sem fazer, tira a mama, coloca uma prótese. Nem feio vai ficar. Parece agressivo não falar, vai tirar a mama, mas é uma vida. É uma vida que você ganha fazendo uma cirurgia, que hoje é ambulatorial. Então hoje, a herança genética é pouco significativa pelo estilo de vida. Gente, isso consegue mudar 30 anos numa projeção de vida. É maravilhoso realmente. Até pouco tempo atrás, tinha menopausa e andropausa. Por quê? Parecia que só tinha duas coisas, parecia que tinha só 2 hormônios. Hoje a gente sabe que cada órgão tem sua pausa. A adrenopausa, que é da suprarrenal, a andropausa, que é testicular, a eletropausa, que é a cerebral, conforme vai evoluindo a expectativa de vida. Se conhece menopausa há pouco tempo. Por quê? Pouco tempo que a mulher passa de 40 anos de média. Se conhece a andropausa há pouco tempo, porque aí teve que subir para 45 para começar a ter andropausa. E Alzheimer, a média é depois dos 63. Então antes não se vivia 63. Então conforme vai aumentando a expectativa, vai aparecendo doenças que só iria aparecer depois daquela média de idade. A próxima. Hormônio, a hora que a gente começa a encarar ele, não como um bicho-papão. Estávamos conversando exatamente agora na hora do almoço. Vocês vão ouvir falar muito isso. Minha mãe não pode fazer uso de hormônio. Por quê? Porque teve câncer de mama. Tá, qual hormônio? Ela não pode usar estrona, que aliás é uma porcaria que vem de coisa sintética, como nós vamos falar daqui a pouquinho. Isso é um hormônio. Nós temos só 22 mil. Ela tem um que ela não pode usar. E tem 21.999 que vai fazer bem. Ela deixa de usar os que vão beneficiar, porque o achismo dizia que não podia usar hormônio nenhum. Aí você fala, bom, então ela não, se ela tiver problema tiroidiano, ela não pode usar. Não, tiroide pode. Não, se ela tiver diabetes, ela não pode usar insulina. Não, insulina pode. Mas então ela pode usar todos os hormônios que não vão dar câncer de mama. Inclusive, os que nós vamos ver a seguir. Um dos hormônios considerados de hormônio da juventude, que é o GH, hoje nós não temos muito tempo falando do GH, mas que era tido como hormônio que aumentava câncer. Tem um pesquisador que chama Thierry Hertog, que é um dos maiores especialistas em câncer do mundo. Ele está fazendo tratamento de criança com câncer de cérebro com GH. E testosterona, já falamos, vamos falar mais. Se trata hoje para melhorar. Caiu o hormônio, o leão vai virar leoa. E a mulher vai ficar desanimada. Próximo. Medicina preventiva aplicada. Por quê? Nós não somos obrigados a ter uma idade biológica igual a nossa idade cronológica. É muito frequente você ver quando você faz um exame, está lá, média para 50 anos.
média para 30 anos, média para 70 anos. Pensa você chegando no oftalmologista, você tem 80 anos, e o oftalmologista fala: você não está enxergando porcaria nenhuma. Eu vou te fazer um ótimo óculos para você enxergar como 78 anos. Eu não quero, eu quero enxergar como 10. Não é porque eu tenho 80 que eu tenho que enxergar como 78. Aí você chega com testosterona lá no pé, aí ele fala: você tem 60 anos, seu testosterona está próprio para a idade. Ele está zerado, mas deixa aí, não tem problema nenhum. Por quê? Por que eu não posso me sentir bem com 60, ou com 70, ou com 80, ou com 90? Então essa história de média, eu sempre dou exemplo assim. Aqui deve ter vários experts em economia, eu não sou, mas vocês são melhores que eu em estatística. Eu digo assim: a média de ganho do brasileiro é entre R$500 e R$5.000. Correto? Correto. Isso não é normalidade, é média. 95% da população está nesse meio. 2,5% ganha menos que 500, 2,5% ganha mais que 5.000. Então, 501 está dentro da média. Se você ganhar R$501, você é obrigado a ficar contente? E se você ganhar 50 mil, está totalmente fora da média, você tem que ficar triste? Interpretação de exame é igual, é estatístico. 95% da população está dentro daquela média que vem no exame. Mas não é para ver de uma maneira fria. Se é uma coisa boa, testosterona, é normal até 800, eu quero ter 1.000, 2.000. Se é uma coisa ruim, a média do brasileiro é ter de 1 a 5 doenças por década. Quantas vocês querem ter? Nenhuma, fora da média. Então, se eu vou dosar um hormônio ruim, a insulina, eu quero estar fora da média para baixo. Se eu for dosar uma coisa boa, a testosterona, eu quero estar fora da média para cima. E a média? A média é média. Se tiver na média também alguma coisa, mais ou menos, deixa. O resto eu quero alto. Então, qual que é a chave? Entre os 25 e 30 anos, que é a média de vida dos últimos 300 mil anos, 500 mil anos, 1 milhão de anos. Quando você passa dessa fase, que a tua genética está preparada para produzir hormônio, começa a cair. Qual que é o auge de um atleta de alta performance? 25. O Bolt, que foi o atleta mais perfeito de todos os tempos, está com 30 anos. O que aconteceu? Se aposentou, porque ele não ganhava mais nada. Ele ganhou com 24, 25, 26, auge, começou a cair. Porque 30 anos é o nosso limite. A nossa genética está 3 milhões de anos preparada para viver 30. E agora a gente quer viver 100. Temos que dar uma mãozinha, coitada, né? Senão está aí, ó. Cai os hormônios anabólicos. Anabolismo é a palavra mais bonita que eu conheço, que quer dizer metabolismo construtivo. Só que a hora que cai no nosso cérebro, o que você pensa? Anabolizante é bomba. Lógico que é, de boi, de cavalo, que todo mundo faz uso. O nosso não, é o testosterona, o DHA, é o tiroidiano, a melatonina, o estradiol. Ele que te faz viver. E o que é hormônio catabólico, que é o contrário, que te envelhece? Insulina e cortisol. Conforme vai passando o tempo, vai aumentando o catabólico, vai diminuindo os anabólicos. Tem um flash, Nath? Então, esse equilíbrio é onde a gente pode agir. Então, você tem a gangorra, que ela vai estar caindo, aumentando o estresse, aumentando a poluição, aumentando o radical livre, aumentando a intoxicação, sedentarismo, pausa hormonal, e você vai envelhecendo porque vai aumentando os hormônios catabólicos. Se você puder dar uma mãozinha, vai lá, dá uma mãozinha, empurra isso para cima, diminui um pouco a pausa hormonal, você vai realmente se equilibrar. Em tudo, não é só na parte hormonal, não é encarar isso, mas a parte sexual, não. Para você ter uma ideia, a testosterona, o órgão que ele mais age não é o sexual, é o coração. O coração tem 100 vezes mais receptor que os outros órgãos. Aí o segundo que ele age é o sexual, também não, é o cérebro. Caiu testosterona, diminui o nível de atividade cerebral. Por isso que na senescência, depois de uma certa idade, teu raciocínio diminui um pouco. Então temos para usar ele num monte de coisa. Próximo. Então cada coisa que nós vamos acrescentando ao nosso tratamento, nós vamos melhorando a nossa qualidade de vida. Então, medicina preventiva, equilíbrio. Não precisamos ser neuróticos em nada.
Quais são as causas do envelhecimento? Excesso de peso, por quê? Obesidade. Como é que você fala com gordura? Células de gordura ou glândula de gordura? Glândula de gordura tem função endócrina, ela produz estrógeno, ela produz reação inflamatória, aumenta o índice de câncer, aumenta o envelhecimento. Estresse não compensado, o cortisol, produz inflamação. E as quedas hormonais produzem inflamação. E dieta incorreta, pró-inflamatória, refrigerante, açúcar principalmente. O açúcar fermenta, fermentação da acidez. Acidez é o contrário do que a gente quer, que é a alcalinidade. Todas as doenças crônicas, degenerativas e tumorais só crescem em ambiente ácido. Por isso que o exame mais moderno, mais recente, para detectar câncer incipiente, que nem apareceu ainda, chama PET scan. O que o PET scan usa para buscar o tumor? Glicose. Você injeta no exame glicose marcada. O açúcar vai direto para o tumor. Quem aqui já teve alguém na família que fez um PET scan sabe disso. A glicose corre e colore o tumor. Você consegue descobrir antes de aparecer microscopicamente numa ressonância magnética. O PET scan é o melhor. Tudo que você inflama, você motiva a autodestruição programada da célula, que é o fator kappa beta. Ele é ativado por isso. O que aumenta isso? Desequilíbrio hormonal, meio ambiente, radicais livres, estresse, carência nutricional. Mas peraí, está escrito carência nutricional e a pessoa é obesa? Sim, ela é obesa por gordura e não por produtos que ela necessita, que se chama obesidade sarcopênica. Ela tem falta do aminoácido. Sedentarismo. Olha a evolução nossa. Menopausa antes era aos 40, a pessoa não vivia mais que isso, apareceu menopausa, andropausa 45, Alzheimer 63, e se Deus quiser logo a gente vai descobrir doenças que só vêm depois do 100, do 105. Olha quando começa a cair os hormônios. Aos 28 anos, o testosterona, o DHEA, hormônio de crescimento, cai aos 25. Por isso que você chega hoje numa loja de suplementos na Europa e nos Estados Unidos, você compra pregnenolona, você compra DHA, você compra tudo o que você quer, melatonina. Uma coisa nova, a pregnenolona, que é um produto natural, que ajuda principalmente a memória, e é um anti-inflamatório natural, mais ou menos como o ômega 3, ômega 9, acabou de ser proibido no Brasil. Os motivos nós já decoramos, né? É barato, é natural, não dá patente. Então, aí você fala, mas se ela é proibida, tem algum motivo. Não, concordo. Os Estados Unidos não é um país sério, eles só vendem veneno, né? Eles nunca proíbem agrotóxicos, só nós que proibimos, né? Eles vendem porque faz mal. Gente, a comprovação da pregnenolona para ajudar a memória, a capacidade de raciocínio, diminuir a reação inflamatória, aumentar a duração celular, está aí. Então, a Anvisa acabou de proibir, porque não estava dando lucro para ninguém, vai esperar um natural, mas... Então, testosterona age primeiro no coração, depois no cérebro, depois nos órgãos sexuais. O que a testosterona faz? Ela só melhora o desejo sexual, ela é antidepressiva, melhora o cérebro, melhora a memória, melhora a cicatrização, melhora a pele, melhora a confiança, melhora a osteoporose, melhora a postura. Só isso. Não presta para nada. É o melhor hormônio anabólico de todos. Você começa a cair testosterona, começa a ter acúmulo de gordura visceral, que é a gordura que aumenta o risco de câncer e de infarto. Você modula a testosterona se você não fizer nada. Ninguém está dizendo que é um milagre, mas ela diminui imediatamente a gordura visceral. Começa a diminuir a gordura corporal, sem excesso, né? É equilíbrio hormonal. Não é tomar 1 quilo de hormônio para ficar... Ninguém é contra crescer músculo. É crescer saúde. Você consegue adequar e faz crescer músculo se quiser também, com produto natural. Mas pelo menos o equilíbrio, né, da testosterona. Melhora tudo. Bom, isso aí vai chegar depois. Na parte sexual, é importante? Por que não? Se é um marcador de qualidade de vida também, volta um pouquinho no último, fazendo um favor. Se é um marcador de qualidade de vida, você pode melhorar o libido, né? Que a falta de libido ocorre quando existe a diminuição, perda total do interesse, né? A libido tende a diminuir gradualmente à medida que o homem envelhece, porque a testosterona diminui gradualmente. A disfunção, uma coisa interessante,
né, incapacidade de inicial mantém pelo menos 50%, vocês vão ver daqui a pouquinho qual é o percentual. A geolocação precoce, uma das queixas mais frequentes desde o jovem. E hoje a saúde sexual é considerada um marcador de saúde. Por quê? Porque ela acontece quando caiu testosterona, quando aumentou cortisol, quando aumentou a insulina. Só por isso. Ninguém quer dizer que só é saudável quem pratica, não. Mas é um marcador importantíssimo. Assim como os dentes hoje, é um dos melhores marcadores de saúde e de vida que nós temos, de longevidade. Então só pode ser saúde com dente? Não, dá para colocar o dente, mas ele é um marcador de longevidade, como a saúde sexual. Próximo. Olha as estatísticas, são de falar assim, não acredito, que mais de 70% dos homens acima de 60, 70 anos têm disfunção erétil. Mais de 39% dos homens jovens até 30 anos têm alguma disfunção. Quer dizer que você não vive sem ela? Vive, né? Mas você pega, por exemplo, hoje nós temos tratamentos para isso. Você pega um jovem hoje de 22, 23, 24 anos, com uma diabetes juvenil, que tem uma reação inflamatória suficiente para ter obstrução, e ele não consegue ter relação nem para ter o filho dele. Você acha que melhorar a parte sexual dele é só frescura? Ou é perpetuação de espécie? Ou é qualidade de vida? Ou é deixar ele realizado, podendo pelo menos ter um filho? Então hoje a gente pensa nas coisas muito frias, né? Eu não preciso melhorar a minha parte sexual, eu já passei, já tive filho, mas e daí? Se você quer, não só para proliferar, para ter filho, para você se sentir realizado, qual o problema de fazer? Então hoje, quando você tem uma qualidade de vida, de alimentação decente, você melhora tudo. Não tem uma coisa que você toma, olha, eu queria melhorar a minha pele. Eu faço uma brincadeira muito grande em aula de cosmetologia, que eu falo assim, eu quero tomar colágeno para melhorar o meu colágeno. Muito interessante isso. Falei, então, você quer melhorar teu cabelo? Come cabelo. Quer melhorar tua unha? Come unha. Você quer ganhar glúteo? Come glúteo de boi. Não existe isso. Tudo que você come se desmembra aminoácido, vai onde o teu organismo quer, não onde você quer. Então não tem que tomar colágeno para virar colágeno. Você toma o que o seu organismo precisa. Evoluímos de uma maneira hoje, tanto na parte hormonal como medicamentosa, que nós temos hoje uma maneira de fazer as nossas modulações com gel. Você passa um creme no corpo, o organismo absorve e dá um resultado tão rápido como injetável. Nós temos sublingual, que é absorvido tão rápido quanto a injeção na veia. Por isso, quando você tem dor no coração, você põe aquele comprimidinho embaixo que imediatamente dilata. Nós temos produtos em spray, nós temos produtos injetáveis, e nós temos, graças a um médico brasileiro, que eu sou fã incondicional, que chama Ocimar Coutinho, os chips. Você coloca embaixo da tua pele e não precisa tomar nada. Um ano depois você volta a colocar outra vez. Ocimar descobriu o chip para tratar endometriose há 50 anos atrás. Ele começou a ser conhecido no Brasil agora há 2, 3 anos. Já foi chefe de departamento de ginecologia em Sorbonne, na França, onde ele lecionou durante muito tempo. Já foi chefe de Harvard. Já foi 2 vezes primeira página do Times. Já foi 2 vezes matéria de 5 páginas no Times. E aqui o pessoal questiona se ele é bom ou não. Ele não protocolou a gestrinona. Ele inventou o sal. Ele desenvolveu a gestrinona. Ele é tão pouco inteligente que, além de médico, é químico, inventa um medicamento e protocola como faz. Então o chip ele foi o primeiro que fez. Então, por que suplementar? Próximo. Porque nós não temos mais na terra, só isso, empobreceu o povo. Como no Brasil não é obrigado a você repor micronutriente, nos Estados Unidos também não, na Europa alguns países já é, mas nos Estados Unidos não é obrigado a repor, porque lá é obrigado a fazer rotação. Você não pode plantar a mesma coisa há vários anos. No Brasil pode. Então, tem algum problema? Não, mas você exaure o solo. Se você não repor, você não vai ter as coisas que a gente quer. Nossos inimigos: estresse, gases tóxicos, fumaça de cigarro, poluente, contaminação de solo, gordura refinada, todas essas coisas prejudicam o nosso organismo. Tem uma coisa que prejudica muito, próximo, que é uma coisa que é o xenoestrógeno. Xenoestrógeno são os hormônios produzidos no nosso meio
principalmente através de plástico aquecido. Quando você coloca alguma coisa com plástico no teu micro-ondas, ele vai liberar xenestrógeno, que é altamente cancerígeno. Óbvio que é pouquinho, vai ter que juntar muito, mas não interessa. Então você tem que evitar plástico aquecido. Não coloque plástico no micro-ondas. Você vai tomar água, ela vem no PET. Você vai tomar uma água que veio lá do Pará, tomando sol 5 dias, tomando sol e aquecendo. Compra uma água que é produzida mais perto de onde você está, para não ter xenestrógeno. Já que nós falamos do micro-ondas, vocês já andaram lendo sobre micro-ondas e câncer de cérebro. Comprovado, não se tem mais dúvida. Qual que é o problema? Vazamento das micro-ondas. A hora que chegar em casa, vê se o seu micro-ondas está vazando. Alguém sabe como faz? Coloca o celular dentro do micro-ondas, liga nele. Se ele chamar, está entrando no micro-ondas, está saindo no micro-ondas. Se ele der caixa postal, não está entrando no micro-ondas, ele está bom. Se ele estiver vazando, não dê para sua funcionária, para ninguém. Você está passando câncer para ela, tadinha. Joga fora, põe no lixo, né? Então, se estiver vazando, não usa, porque essa micro-ondas caminha muito. Aminoácidos. Por que a gente fala que hoje você tem que fazer exercício físico? Exercício físico tem nome, tem que ser resistido. Tem que fazer musculação pelo menos 2 vezes por semana. O teu músculo é reserva de aminoácido. E o aminoácido, ele entra na produção dos anticorpos, das enzimas, no teu músculo cardíaco, no teu músculo intestinal, no teu músculo vesical. Ou seja, tudo no teu organismo que é nobre é feito de aminoácido. Então ele construi novos tecidos, inibe catabolismo, regulamenta a síntese hormonal, aumenta a matéria-prima. Então, os aminoácidos hoje são essenciais. Não existe carboidrato essencial. Você não precisa do carboidrato para comer. O que vira carboidrato? Qualquer lixo. A proteína vira carboidrato, a gordura vira carboidrato, o carboidrato já é carboidrato. O que é considerado essencial é que o seu organismo não produz. Ele não produz aminoácido essencial, que são 10, e não produz as gorduras essenciais. Por isso, ômega 3 e ômega 9. Ômega 9 é azeite de oliva, que você deve usar, porque ele é anti-inflamatório. E o óleo de linhaça e ômega 3, que é do nosso peixinho do mar, não serve do rio. Então, temos aí inúmeros estudos, né, provando tudo isso que nós dissemos. Sempre chegamos aqui na atividade física, na parte de modulação hormonal e realmente a qualidade de vida é um conjunto de substâncias. Próximo. Bom, tentei passar aí, é muita coisa realmente, né? Para 3,5 milhões de anos, mas a síntese hoje é qualidade de vida, é movimentação, sem exceção, sem você se exceder, porque o exercício físico, além da tua capacidade, é gerador de radicais livres, porque ele cataboliza também, é um estresse metabólico. Então, exercício moderado, alimentação intuitivamente, a gente sabe que tem que tirar as porcarias industrializadas, né? Fazer a suplementação do que você não come e modular os hormônios que te faltam. Para isso existe hoje os exames de perfil hormonal. Para isso hoje você tem uma noção muito boa do teu alimento, diminuir o máximo carboidrato possível, né? E realmente tentar ter uma vida condigna, né? Para que você emita poucos radicais livres. Foi ótimo estar com vocês essa tarde. Agradeço pela atenção. Tentei passar aí o máximo que deu nesse tempo. Obrigado.